Olá, gente, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Vamos entrando. Meu convidado de hoje é Fernando Lauria, que vai contar qual é a experiência dele com neurociência. Olá, Reinaldo, Ivan, Wagner, Dan, Duda. Boa noite. Wagner, todos nós estamos. Muitas coisas foram ditas. E na live de hoje, estamos com os comentários ativados e a gente vai manter a regrinha da pergunta na caixinha de pergunta a quem quiser continuar fazendo perguntas para a gente jogar. Aí pode botar aqui nessa caixinha com duas interrogações. Pergunta ali, clica, pergunta e a gente vai seguindo a nossa conversa. Muito boa noite a todos. A gente vai seguir a nossa live e eu vou convidar nosso convidado de hoje. Muito obrigada a todos pela presença, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Oscar ou Oscar, eu nunca sei os fonemas onde estão. Souza, obrigado. Pedro, seja bem-vindo, querido. Roseli, boa noite a todos. Eu vou chamar nosso convidado para a gente aproveitar o tempo, para vocês aproveitarem e a gente continuar falando de coisas interessantes que ajudam a gente a pensar, ver melhor. Oi, Olá! Vânia, tudo bom? Oiê! Você tá bom, querido? Tudo ótimo, e você? Também. Estamos Ai, todos. o negócio Hoje eu... caiu aqui, gente, o suporte do, Foi- do celular. Eu tava desesperado, o suporte lá, o celular lá no chão. Eu falei, meu Deus do céu. Mas deu tudo Ó, certo. teve dias assim que, bem faltando um minuto para entrar também, tudo aconteceu aqui, é Não, hoje foi impressionante. impressionante. Eu fui conectar o fone, aí o fone não conectava, dizia que não estava no alcance. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Mas deu tudo certo. O importante é que estamos aqui. É, boa noite a todos. Eu vou, para quem nunca entrou, para quem nunca acompanhou, eu vou dizer que a gente não consegue acompanhar todos os comentários, porque senão a gente perde o fio da meada entre nós. Mas que eles usem a caixinha de interrogação para mandar perguntas significativas e vão comentando. Eu queria dar um beijo a todos. Eu vi que a Alice, meu irmão Tom entrou. João, beijo. João, Reinaldo, Reinaldo, ó. Tadeu. Tem Sejam uma turma todos. conhecida aí. Pois é, graças a Deus temos amigos. Hoje eu até coloquei brinco, se incomodar o som, Eu vocês vi. falam, Não, mas tá para lindo. Eu vi no vídeo que você ver se fez eu do Stories. Achei incrível. para ver se eu me sinto tendo saído de casa, sabe? Botei brinco. Ultimamente a gente faz isso, né? A gente se Ah, veste um pouco diferente É, para imaginar que vai sair de casa, mas não que eu pode sair. saí, que eu fui para algum encontro, que eu estou tomando um café num lugar charmoso. A gente precisa trabalhar a imaginação para dar conta Com desse, certeza. desse lugar. Então, vamos lá. Eu queria, primeiro, te agradecer por você ter aceitado o convite. Eu sei que Imagina. você preciso falar para todo mundo que muita gente conhece o Fernandinho porque ele é um grande parceiro, principalmente depois que eu voltei a fazer shows. É meu produtor, inclusive foi o produtor junto com o Clínio, que foi nosso mentor, né? De Verdade. orientações do show da Concha. Fernandinho também é cantor, tem uma carreira bonita, vem de uma família de músicos Musical, né? e bons músicos. Verdade. E há alguns anos ele entrou nesse negócio da neurociência. Eu queria que você explicasse isso, porque muita gente pode te conhecer de muitos lugares e achar que a gente está tentando enganar eles. Fala, o que que é isso, né? Tem gente que acha que só é cantor, tem gente que depois descobre que o neurocientista é cantor, mas também que o neurocientista é dentista, né? Que coisa louca isso tudo. Pois é, ainda tem o dentista, né? É verdade, mas muito gostoso. Eu que agradeço, Vânia, o convite. Eu sou seu fã incondicional, você sabe disso.
da Vânia como artista, da Vânia como pessoa, da maneira como a Vânia alinhava todos os pensamentos e a arte dela, que me fascina incrivelmente isso. E eu venho dessa família de músicos mesmo, né? Eu, na verdade, eu não neguei por um tempo, mas vamos dizer que eu deixei de lado um pouco a música, adormecida, fui fazer odontologia e me dediquei durante muito tempo só à odontologia, até que chegou um momento que a música falou mais alto, porque já falava alto há muito tempo, mas eu resolvi enveredar nesse caminho musical também. Tive a facilidade, graças a Deus, por ter em casa músicos e bons músicos, né? Vamos dizer Sim. assim. Excelentes músicos. Músicos de excelência. E nessa minha vida biológica, vamos dizer assim, da área da saúde, eu me encantei pela neurociência. Eu sempre gostei muito. Desde que eu me formei em odontologia, eu comecei a dar aula na própria faculdade de odontologia. Logo que eu me formei, mesmo durante o período acadêmico, eu ainda fazia monitorias, né? Então, auxiliava os alunos que estavam anos antes de mim. E depois eu fui convidado para ficar como professor assistente. E isso me despertou um desejo muito grande em continuar nessa vida acadêmica, que sempre me fascinou demais, né? E aí, quando eu conheci a neurociência e percebi a possibilidade da gente unir a neurociência com a educação, ou seja, da gente ver a maneira como a educação, a aprendizagem se dá, isso me deixou fascinado, fascinado. E aí eu acabei enveredando por esse campo também da neurociência. E hoje eu me dedico bastante a isso, né? Eu criei o Instituto Límbios, que é um instituto de neurociência voltado para a educação. Então a gente fala da neurociência, mas a gente tem um enfoque muito grande da neurociência voltada para esse processo de ensino-aprendizagem. Como que a gente aprende, como que o cérebro aprende, que maneira a gente tem para poder potencializar o aprendizado das crianças, ou algumas crianças que possam ter algum déficit, de que maneira a gente pode contribuir para que realmente a gente desenvolva novas habilidades, não só em crianças, né? Porque a aprendizagem ela se dá ao longo da vida toda. Somos eternos aprendizes em qualquer área que a gente esteja. Sim, sim, sim. Mas a gente tem um enfoque muito voltado para professor, então a gente tem um enfoque muito grande para ensino, educação infantil, ensino fundamental e médio. Mas é óbvio que isso se estende até a terceira idade, e eu acho que é uma tendência, porque cada vez mais a gente vê a demografia populacional aumentando nas pessoas com mais de 60 anos e os jovens cada vez diminuindo. A gente tem uma pirâmide invertida, assim, né? Então tem as pessoas com mais idade lá, um grande número, enquanto tem diminuído isso na juventude. Então acho que é uma tendência a gente ter essa visão, que eu gosto muito também. Como dentista, eu sempre fui muito focado na questão da terceira idade, de idosos, que eu sempre trabalhei muito com prótese, implante, então, querendo ou não, já te direciona para isso, né? Mas eu tenho esse carinho muito grande pelo pessoal da terceira idade, que eu acho fantástico. Eu gosto demais de trabalhar com eles. Então, vamos lá. Deixa eu só interromper você, Fernandinho, que a gente Diga, está em casa mesmo. Eu vi sempre. que uma pessoa de nome Calixto me pediu para mandar um beijo. Eu estou mandando um beijo. Manda Eu um vi que, beijo. eu vi que Júlio entrou, que é amigo. Regina, a Regina. A O Van Regina? Carvalho, a Regina entrou também. Um beijo, Regina. Então, um Regina tá me beijo. devendo uma batida de abacate. A Faz Regina vive devendo tempo. comida para É, gente, é. gente. É um problema isso. Passando a pandemia, eu vou lá cobrar essa batida de abacate. Ai, gente. A Regina vive devendo comida. Sabe que toda vez que a gente vai, ela faz uma coisa tão gostosa. Não, A é Regina é uma impressionante. amiga, é impressionante. Ah, E aí ela sempre fica devendo alguma outra coisa, porque nada do que ela faça. Ah, o Júlio disse: estou fazendo uma pós em neurociências. olha Que que ótimo, incrível. Júlio! Júlio pode nos ajudar nessa conversa também, então, hein? Ah, vamos lá. Aí eu queria fazer uma observação que eu também acho importante, porque que uma cantora está falando de neurociência. A cantora que vos fala
Primeiro que a minha mente é algo muito complexo, o Fernandinho que trabalha comigo, ele gosta de ouvir minhas explicações, Mas é mas apaixonante a sua mente. Eu sou apaixonado pela sua mente. quando eu vou explicar o show para ele, ele fica assim, mudo, me olhando, e eu, não, porque essa música vem aqui, porque é a luz, porque não sei o quê, porque não sei o quê, é um sentido, tanto sentido, que ninguém entende, só eu. E tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. É Tudo, tem engraçado. tudo. Agora, vocês que estão nos assistindo, e depois que isso tudo passar e a Vânia voltar a fazer show, tentem enxergar o show dela não só com não só a questão musical em si, tá? Prestem atenção no cenário, nos textos e vejam o alinhavo que existe entre todos esses elementos e que compõem o espetáculo da Vânia. Prestem atenção nisso. Vai ter que estudar. Lembra em Venturo a nossa discussão a respeito do cenário de Venturo, né, Vânia? Ah, meu. Só, gente, eu tentando explicar, não. Tudo tem sentido, o figurino, cada detalhe escolhido, cada coisa tem sentido, tudo tem sentido. Tem. Mas eu vou antes de ir para a música, que a gente vai chegar nela também, para a gente falar do poder que ela tem, eu vou Sim. juntar duas informações, porque Fernandinho e porque a neurociência nesse sentido. Quando eu estava fazendo faculdade de História, eu tive um intervalo dentro do curso natural, do curso conteudista, para a gente estudar sobre neurociência e neurolinguística. Foram algumas palestras que a gente teve. Uhum. E a importância era de desmistificar de que pessoas, a partir de tal idade, não aprendiam mais. Né? Muita gente... sabe essas frases de falácia? A gente só usa 10% do cérebro, depois dos 40 a gente não aprende, e tudo é mais difícil depois de uma certa idade. E aí vem a neurociência para explicar exatamente que não. Né? A gente não usa 10% do cérebro e a gente pode aprender a vida toda. Né? Agora, como é que a gente pode fazer esse processo é outra coisa diferente que a gente vai falar aqui. A outra live que eu quero juntar à sua, e eu acho muito importante que as pessoas façam essa relação, foi a última do Ricardo Barreto, em que a gente trata da subjetividade da formação da personalidade humana, individualmente falando, mas o quanto ela forma um tecido social em que estamos inseridos. Então, e isso é um ciclo de retroalimento. O indivíduo alimenta o tecido e o tecido depois vai retroalimentando o indivíduo. E quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de subjetividades, né? E parece, inclusive, não ser uma ciência, porque a gente tem uma visão de ciência completamente superficial. A ideia de que a ciência precisa de instrumentos e etc., e outras máquinas para poder se fazer ciência, né? E se a gente for observar a própria história da ciência, ela começa na Grécia, né? 8 séculos antes de Cristo. E ela começa somente na observação e no pensamento. E ela se fundamenta até o século XX apenas pela elaboração de pensamento e observação. E ela não é menos importante, e sem essa observação e sem essa construção de pensamento, jamais chegaríamos às máquinas, inclusive. Haja visto o que Einstein descobriu e que ainda confirma-se o tempo inteiro o pensamento físico dele, mesmo depois da gente ter chegado ao século XXI, a ciência da mini partícula. Quando a gente evolui no século XX em máquinas, no XXI a gente se volta para dentro do biológico. Então, para os incrédulos, a psicologia ou a subjetividade da formação humana ou da mente humana, muita gente ainda duvida da terapia, do potencial que ela tem de reconhecimento, de autoconhecimento. Muita gente desconfia dos resultados das ciências humanas, né? Mas aí quando vem a neurociência, ela vem como uma fotografia. Olha aqui, olha, a subjetividade da psicologia funciona assim. Olha aqui essa área do cérebro ativada. A subjetividade da yoga oriental, né? Ela funciona assim. Olha aqui a fotografia dessas áreas ativadas do cérebro, né?
Então, como uma experiência de também quem viveu a neurolinguística na minha formação de história, Aham. né, recente, e desse contato com a neurociência e o quanto ela vem para desmistificar, mas também para fortalecer, inclusive, o que eu considero místico, holístico, aquilo que nos forma, aquilo que nos deixa com cara de indivíduo dentro de um tecido social, né? Então, eu convidei o Fernandinho para falar dessa extensiva área que começa a surgir no século XXI, que é a neurociência, desse misterioso espaço no corpo humano, que é a mente, para falar desse poder de como nós programamos o nosso cérebro e de como nós podemos reprogramá-lo, né? De como nós podemos ajudá-lo a sair desse lugar de que pau que nasce torto, morre torto, né? Tem todas Hum. aquelas máximas ou falácias, ou o lugar de ser visto, de olhar o ser humano. Então, eu queria passar a bola para você, né? Te perguntando como que você pode explicar qual é o poder da neurociência para a subjetividade do indivíduo, a formação da gente, Legal. intelectual e emocional, né? Com certeza. Eu acho que, diante disso que você expôs e o que a gente pode conversar, e a neurociência nos traz isso, é, já vem da questão da diferença que a neurociência faz e que traz entre cérebro e mente, né? Então, nós enxergamos o cérebro como aquilo que é concreto, que é palpável, que nós conseguimos ver e que, na verdade, é fundamental por todos os circuitos que existem dentro do cérebro. E a partir do momento que a gente começa a estudar isso, a gente vai se apaixonando cada vez mais por ver as possibilidades de comunicação e, mais do que isso, as possibilidades de aprendizado que a gente tem ao longo da vida toda, como você bem disse, né? Então, a gente sai daquele mito de que, passou aquele período, aquela etapa, você não vai mais conseguir aprender. Não, pelo contrário, a gente tem possibilidade de promover o que dentro da neurociência a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade de neurônios se ligarem e a partir dessa nova ligação bioquímica a gente consegue um novo hábito, um novo aprendizado. Isso se dá ao longo da vida toda, né? É claro que existem períodos que nós chamamos de janelas de aprendizagem, períodos críticos, que o cérebro e determinadas regiões do cérebro estão mais propensas ao aprendizado. Ou seja, a partir do momento que você estimula, automaticamente você vai conseguir criar esse novo hábito de uma maneira mais fácil, né? Como o Júlio está dizendo, nós temos mais sinapses. Há uma abertura sináptica muito grande, né? Nesses períodos. Sinapse significa choques químicos, A biológicos que vão sinapse, na verdade, ligando. é a comunicação, a ligação entre duas células nervosas, né? Sim, Então perfeito. você tem um impulso nervoso que vem pela célula, e aí a gente tem o que a gente chama de fenda sináptica, que é o espaço entre essas duas células, e ali são liberados neurotransmissores que comunicam e fazem com que haja a passagem desse impulso nervoso, né? Então, a sinapse é isso. E tem épocas que realmente nós estamos mais propensos, principalmente na infância, tem esses períodos críticos que nós estamos mais abertos, mais propensos a essas sinapses e, consequentemente, a ligações desses neurônios que fazem com que a gente aprenda, né? Então, isso acontece, óbvio, a gente tem essa possibilidade nesses períodos específicos, mas não que isso incapacite a gente de desenvolver novas habilidades ao longo da vida. E mesmo porque a gente sabe que quanto mais nós estimularmos, e a partir de uma determinada idade há um decréscimo natural do nosso sistema nervoso, né? Quanto mais nós estimularmos, menor vai ser esse decréscimo, mais jovial, né? E mais cognitivamente ativado nós chegaremos à terceira idade ou quando a gente passa dos 60 anos. Então é importante a gente ficar atento nessa questão e dissociar o cérebro, que é esse elemento que promove essas... Físico.
físico, que promove essas comunicações todas fantásticas, e a mente, que é o que é abstrato, né? É aquilo que a gente não consegue ver, aquilo que a gente não consegue pegar, mas, na verdade, o cérebro seria somente um elemento físico se não existisse a mente. Assim como a mente não existiria sem o cérebro. Então, são duas coisas que estão extremamente conectadas e que, na verdade, permitem com que a gente consiga projetar, já que estamos falando de imagem, todas essas imagens que nós criamos ao longo da nossa vida. Sejam elas imagens visuais, imagens sonoras, imagens gustativas, imagens olfativas, são todas imagens. Mas são imagens, na verdade, que são construídas ao longo da formação da nossa personalidade. E isso é que eu acho bonito e acho interessante a gente falar também, porque, na verdade, a gente vai formando a nossa personalidade à medida que nós vamos recebendo estímulos desde a vida intrauterina, né? Ali o pessoal fala, poxa, a gente tem que tomar cuidado com a gestante, porque qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de abalo emocional que ela sofra, isso pode refletir no feto e vai refletir no feto, né? Então é importante a gente ter um controle e um cuidado muito especial desde o período pré-natal, para que a gente realmente comece a construir essa personalidade e comece a imprimir o que dentro da neurociência nós chamamos de marcadores somáticos. E o que são os marcadores somáticos? São esses estímulos que nós recebemos, estímulos de todos os sentidos, inclusive estímulos de moralidade, de caráter, de ética, que vão determinar o Fernando como o Fernando, a Vânia como a Vânia, né? É óbvio que tem uma questão biológica, genética envolvido nisso também. E essa é uma discussão que existe até entre os cientistas, no sentido da gente... Muitos acreditam que há uma predominância muito maior da genética do que do meio ambiente. Alguns acreditam que há um equilíbrio e outros já acham que tem uma questão muito mais ambiental do que genética na formação dessa personalidade, né? Então... esse é o caminho que a ciência vai ter que unir, inclusive a outros saberes, para poder construir. E talvez nunca chegue a uma conclusão consenso aí, né? assertiva, Exatamente, definitiva. Exatamente. Porque todos nós temos a vida ainda tem um grau de mistério que eu particularmente acredito que não iremos dar conta em nenhum tempo. Nós vamos desvendar tudo, mas ninguém vai conseguir explicar por que somos o que somos e por que existimos, né? Verdade. Sem desconsiderar os mitos religiosos, a força do fantástico de que cada um creia no que quiser para esse começo de vida que somos nós no planeta, né? Bom, mas vamos lá. Assim, como pesquisador dessa área, eu acredito fortemente que o ambiente influencia mais do que o genético. Diante de todos os estudos que eu tenho feito, que eu tenho analisado, eu sou um apaixonado pelas emoções. Né? Eu estudo, não é à toa que o instituto se chama Límbios. O Lim vem justamente de sistema límbico, que é o centro regulador das nossas emoções, né? Onde as nossas emoções são processadas. Eu, particularmente, eu que não estudei nada, também acho. Não estudou nada? Como não estudou nada? Não estudei nada de neurociência. Não, de neurociência pode até ser que não, mas, poxa, o que você nos conta da história deixa a gente boquiaberta e apaixonada pela conversa com você. Ele pega meus momentos de falar de história. Mas é uma delícia, é uma delícia. Mas eu considero muito isso. Então, voltando lá nos marcadores somáticos que a gente estava falando, é muito importante a maneira, até na criação que a gente tem, que a gente dá para os nossos filhos. E eu falo que na verdade... A sensorial total sou eu, Júlio? Acho que é você. Falou sensorial Júlio. Total. É você. Vai, mais ótimo os marcadores. Mas vamos lá. Então, o que eu falo é que a neurociência ela consegue dar uma ressignificada da maneira como a gente encara a vida e como a gente vê a vida. Até no sentido de nos tornarmos menos preconceituosos, né? Da maneira como nós vemos, e isso eu acho extremamente importante, né? Sou eu mesmo, Júlio. Não, ele está dizendo você. O Júlio? Demais. Sou eu mesmo, Júlio. Tá. Se entrega. Eu também. Sensorial total aqui. Vai lá. Mas o que eu acho interessante nisso tudo que a gente está discutindo
é a possibilidade da gente ressignificar a visão que a gente tem do mundo mesmo através da neurociência, né? Então, ela permite com que a gente consiga entender as diferenças e de que maneira essas diferenças elas são formadas, né? Então, eu tenho esses marcadores somáticos, eu tenho esses estímulos que desde criança, pai, mãe, na escola, avós, enfim, todas as pessoas com que a gente convive começam a imprimir na gente essas tendências que vão acabar formando e determinando a nossa personalidade. E a partir daí, nós vamos formar o Fernando, nós vamos formar a Vânia, nós vamos formar cada um de nós, desses que estão nos assistindo. E é isso, na verdade, que acaba determinando a maneira como nós vamos decifrar e vamos criar essas imagens dentro do nosso cérebro, na nossa mente. Já existe um pensador muito antigo que eu também estudei, na faculdade de História, que eu acho que quem faz pedagogia deve ter estudado, porque 60% do curso de História é conteudista e 40% é pedagógico, né? Então, eu estudei Libras, chamado Vygotsky. E ele fala Vygotsky é ótimo. É maravilhoso. Ele fala muito dessa interação social. Ele fala que o desenvolvimento cognitivo, e o cognitivo está relacionado ao desenvolvimento de coordenação, de estímulo mental, de emocional e tudo isso junto, e o desenvolvimento, inclusive, da capacidade de percepção do mundo, ele fala que tudo isso é interação social, né? E isso vai se juntando ao longo até de outras explicações que vão chegar perto do que podemos chamar que seja o que é considerado etnia hoje em dia. Que é o conceito de que você não é mais de uma raça, mas de que você representa valores culturais junto com traços físicos, junto com inclusive na vestimenta, na forma de se vestir. Então, eu gosto muito de falar porque nós somos seres sociais. Né? O ser humano não sobreviveria sozinho. A evolução do nosso cérebro, inclusive, ela foi forjada de uma maneira que o nosso cérebro seja um cérebro sociável. Nós não conseguimos viver isolados, né? E por isso até esse transtorno todo que a gente sofre por conta da quarentena, né? A necessidade que a gente tem de se encontrar, a necessidade que a gente tem de se abraçar, né? Não, é uma coisa impressionante. Eu tenho ímpetos assim que eu tenho que me controlar fortemente para que eu não dê um beijo na pessoa, para que eu não abrace a pessoa quando eu a encontro. Então, o nosso cérebro, ele é um cérebro sociável, né? Não tem como fugir disso. A gente precisa, além dessa interação e desses marcadores, voltando para essa linha de tempo da neurociência, a gente chegando a essa conclusão hoje disso, de que o cérebro é possível de aprender sempre, por mais que, inclusive, a gente tenha perdido... Não ligue para o Quinta, não. Ele sempre vai fazer isso na minha live. O Quinta está causando bullying aqui na live, porque ele tá com o Chinho e o Nilson ali, ó. Ele estava falando do cérebro do homem e da mulher. É a turma do fundão. A turma do fundão. É o Chinho, o Nilson e o Quinta. Eles têm 16 anos. Mas todas as lives eles causam? Em todas? Todas. É isso, gente. Todas. Eles têm 16 anos. O desenvolvimento cognitivo deles ficou atrasado. Mas vamos lá. A gente seguindo isso, a gente hoje tem muita curiosidade de entender porque temos um mundo tão confuso, porque temos tanta violência, e isso a gente tem que juntar todas as ciências, né? A gente tem que juntar, inclusive, uma compreensão muito holística sobre esse lugar para poder entender a microética. Mas, de qualquer forma, que é esse lugar de percepção do indivíduo. Eu quero voltar para os marcadores, e como todos nós aqui somos adultos, como nós chegamos adultos com essa marcação de quem somos, né, a partir dessa interação social, né? Quer dizer, como fica o nosso cérebro e a nossa mente nesse lugar, né? Não sei se essa foi uma boa pergunta, mas é só para continuar a sua linha de raciocínio, e se eu tiver atrapalhado, siga a sua. Não, imagina. Siga a sua. Isso é extremamente importante, porque, na verdade, são esses marcadores que vão determinar, e como você falou de cognição e de Vygotsky, que eu acho ele fantástico também,
E a cognição, ela vai muito além do que o fato que geralmente a gente associa a cognição com aprendizagem, né? Cognição, o que que é? É aprender algo novo. Mas ela vai muito além disso, né? Ela está envolvida com toda a questão que nós temos de percepção. E aí, quando a gente fala em percepção, automaticamente a gente está falando de sentidos, né? E quando a gente fala em sentidos, não tem como dissociar de emoções, não é? Então, o que desperta, na verdade, muito fortemente as nossas emoções são os nossos sentidos. A ponto disso, podemos dar como exemplo, e vamos falar daqui a pouco sobre também, a gente vê a música. Você quer maior manifestação emotiva que a gente tem, por exemplo, com uma música que a gente tem um afeto grande por ela, né? Que a gente tem uma memória afetiva que nos traz isso, pode despertar tanto emoções positivas como emoções negativas, né? Porque nós temos esses dois tipos de emoções. E o interessante é que a neurociência nos mostra também que é importante que nós também tenhamos essas emoções negativas para que tenha um equilíbrio. Porque senão eu ficaria só com emoções positivas e extremamente eufórico, não é? Perfeito. Eu queria só interromper você com as emoções negativas, porque, inclusive, ela faz parte da vida, como faz parte do emocional do subjetivo, a dor, né? Sim, Ela sim. é um marcador de memória, inclusive, ela cria uma onda cerebral que ela faz com que você não esqueça aquilo. E isso não é porque a dor tem mais potência que a alegria, se eu não me engano, me corrija, mas exatamente para que nós possamos nos proteger da dor Sim, como aprendizado. sem dúvida. Mas não é fugir da dor, porque nós não podemos fugir da dor. A Não. dor, ela está marcada no nosso cérebro, como também a alegria. Como você falou, a música triste, a música boa, né? Falando Sim, da música, mas sim, temos outros, claro. outros gatilhos desse lugar. Sim, Mas a dor nos ensina, inclusive, a aproveitar a vida melhor. Haja visto o filme Divertidamente, que passou em branco fantástico. diante dos grandes sucessos da Pixar. E é, um, Aham. e é um filme espetacular, né? A alegria tentando convencer todo mundo, né? Mas quem salvou a vida dela foi a tristeza, né? Claro, claro. Inclusive com a ilha de maturidade caindo, a ilha da infância caindo para a construção de uma outra etapa, né? Aham. Do ponto de vista cognitivo, né? Sim, Preciso crescer, preciso criar outros aprendizados. Então, é muito interessante a gente falar da dor, porque existe toda uma geração que colocou na cabeça que não, eu escolho ser feliz. Não, você não escolhe ser feliz, tá certo? Você pode estar pronto para ver a felicidade, exatamente. mas a dor vai sempre vir. Você não pode, eu não quero não, não quero sofrer não, viu, gente? Eu vou passar por isso sem sofrer, tá? Então, isso não funciona, né? Claro. E o que é interessante diante disso que você está falando é a possibilidade, enquanto nós estamos imprimindo esses marcadores somáticos, e existem possibilidades muito lúdicas e muito gostosas de nós trabalharmos isso, como, por exemplo, a contação de histórias. A contação de histórias ela é tão fantástica que, por exemplo, você pega conto de fadas. Num conto de fadas, sempre, geralmente, né, a princesa perde o pai, perde a mãe, né? Então, quer dizer, já tem aquela sensação, você já está imprimindo na criança que nem sempre tudo vai ser uma maravilha. Que às vezes você vai passar por perdas, às vezes você vai receber não, e isso é uma tecla que eu tenho batido com tanta força, Vânia, a questão do não, porque a gente pensa que dizer sim é o fato de protegermos sempre os nossos filhos, e pelo contrário, quando ele cai no mundo lá fora, o primeiro não que ele recebe acaba soando como trauma. E aí a gente vê cada vez mais cedo os adolescentes se mutilando, tomando antidepressivos, com problemas psicológicos, muitas vezes por conta desse excesso de proteção que a gente dá e da falta de dizer esse não e falar que, poxa, olha aqui, nem sempre vai ser assim. Aqui dentro de Aliás, casa pode ser tudo perfeito, né? Mas nem mas sempre vai ser assim. nem é, né? Mas os adolescentes estão tomando depressivos também, tá? Porque não cresceram. Então, a depressão E... faz parte desse lugar. E a gente não entende que a dor tem um lugar de crescimento, né? Tem um lugar muito Sim, interessante, né? sim, sim, Inclusive para o cérebro, né? Ouvir claro. não é ato de amor. Porque senão a criança não precisaria de nenhum pai e mãe. Ela poderia decidir se ela toma cerveja, ela poderia decidir se ela come chocolate o dia todo,
ela poderia decidir o que ela quer aprender. Imagina se uma criança tem condições de decidir isso. Então, não é um ato de amor, né? Então, e eu, inclusive, acho que isso se reverte depois, tá? Que é Sim, aquela ideia de que minha mãe me enganou. Então, eu acabo tendo um problema com minha mãe, inconsciente, porque minha mãe me enganou. Minha mãe disse que ia dar tudo certo, que o mundo ia me tratar bem, e o mundo não me tratou bem. Ou seja, temos perfeito. vários casos complexos que caminham nesse lugar. Sem dúvida, sem dúvida. E diante disso que você está falando também, e que a neurociência nos traz, é a compreensão do cérebro adolescente, né? Porque, na verdade, a gente costuma muito fortemente atribuir os comportamentos do adolescente, enfim, os embates, né? As resistências, por conta de uma questão hormonal. E hoje a neurociência nos mostra que não, exceto o fato sexual em si, né? A questão sexual em si, toda todo o comportamento do adolescente, a mudança de comportamento, o enfrentamento, enfim, a rebeldia que a gente costuma ver na adolescência, vem por conta de uma maturação cerebral. Durante a adolescência, a gente tem um desenvolvimento vamos dizer a grosso modo, para a gente não ficar muito técnico aqui, mas a gente chama de região subcortical, mas de toda a parte do miolo do cérebro, vamos dizer assim, num desenvolvimento normal, enquanto a parte mais periférica, mais externa, nós vamos ter a maturação acontecendo por último. E essa parte mais periférica, que a gente chama de córtex pré-frontal, que ela é responsável pela questão das nossas funções executivas, do raciocínio, do julgamento, do comportamento social, da estratégia, ela se desenvolve por último. Então eu tenho um embate entre o emocional e o racional. Só que o racional Perfeito. ainda não está desenvolvido. E sobrepõe o emocional sobre isso. E além disso, eu tenho receptores de dopamina, e dopamina é um neurotransmissor que motiva a gente, né? que coloca a gente para cima. Eu tenho receptores de dopamina muito fortes no núcleo accumbens. O núcleo accumbens, ele é responsável pelo nosso prazer. É a nossa área de prazer. Então, ele é Perfeito. extremamente ativado. A gente vai perceber que os jovens, na verdade, eles não experienciam quantidades grandes de prazer. Mas os momentos de prazer que eles têm são extremamente intensos. E o que é Todos legal, nós. sim, e o que é legal a gente dizer é que a mesma área de prazer é a área de vício. Então, por isso que muitas vezes os jovens acabam se aventurando em vícios e se aventurando também em situações que eles não conseguem prever as Ai, consequências que aquilo pode trazer. Por quê? acidentes de carro e outras coisas Sim, mais. a relação de causa e efeito está lá no meu córtex pré-frontal, que não está desenvolvido ainda. Então eu pego, Perfeito. motivado, extremamente estimulado. Isso é fundamental, porque isso muda uma concepção que do século XIX determinava que a infância determinava tudo. A neurociência vem e comprova que a fase do útero é tão importante quanto, mas eu acho que ela acende uma luz sobre uma área que era condicionalmente pensada a interação social, né? Ou a genética. Esse garoto é problema, olha o outro como não é. Né? Então, e os pais sempre tiveram muita dificuldade de lidar com os Sim, adolescentes. sim. Então, é espetacular isso, porque é muito abandono que eles vivem, muito abandono. Eu acho muito difícil ser adolescente. Eu conheço duas amigas minhas que eu desconfio que têm problemas sérios mentais, que são as duas únicas que acharam que a adolescência era uma coisa boa. Não, a adolescência foi o melhor momento E da o minha vida. Quinta, o Nilson Como, e o Chinho filha? continuam com o cérebro adolescente, né? Claro, 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 claro. E aí tem essas duas amigas que acharam que a adolescência era a melhor coisa da vida, e a adolescência para mim foi horrível. Foi muita dúvida, eu não sabia se eu era criança, eu não sabia o que eu É queria aquela curtir a questão da vida. identificação do corpo, você não reconhecer seu corpo, crescer rápido demais. São os domínios É. da adolescência, a própria questão sexual em si, de E o sociabilização. amor, a gente achando que era amor, mas era só desejo sexual, era só impulso Sim, de vida. E a gente achando que a primeira namorada é a melhor mulher da vida. Não, tem gente que casou com a primeira namorada, está feliz até hoje, não quero dizer que não dá certo. Mas essa ideia dessa intensidade que a gente vive na adolescência, a ciência precisava ajudar, inclusive pela evasão escolar que nós sentimos, pela sim. falta de capacidade de decidir o futuro, que é visto como irresponsabilidade, colocá-los para decidir aos 18 anos que tem que fazer vestibular, tem que decidir a vida toda.
vou seguir isso como se fosse meu destino, né? Aos 18 anos. Então, a compreensão da neurociência para o Chinho está dizendo que está quieto para caramba. É Eu vi que a verdade, gente é continua verdade. lembrando. É saudade, Chinho, eu te É. amo. E aí eu acho que a gente é uma evolução muito boa, inclusive para a gente aprender as etapas da vida, porque elas existem, né? Sim, E inclusive como usar dela e dessa informação na educação e para quem é pai e mãe, porque é uma sim, informação importante ter que lidar com isso, né? claro. Nesse sentido que eu digo que a neurociência é transformadora, né? Porque a Perfeito. gente pode fazer uma criação diferente, a gente pode trabalhar dentro da sala de aula de uma maneira diferente e muito mais consciente diante desses problemas que a gente pode encontrar justamente por uma questão de maturação cerebral, né? Agora, o que que vai fazer com que a adolescente, por exemplo, consiga passar por esse período? Difícil vai ser para todos, porque existe essa questão biológica. É biológico, não tem jeito. Mas se nós conseguirmos dar uma base emocional, e aí vem a questão da criação na infância, se nós conseguirmos uma base emocional mais solidificada, sem dúvida nenhuma, ele vai passar mais facilmente pela adolescência. Não que não vá ter problemas e conturbações, porque é uma questão de comunicação. Não tem jeito. Base emocional, você quer dizer pai e mães mais preparados. Também. Pai e mãe Uhum. mais preparados, e eu sempre falo professores mais preparados, porque hoje muitos pais e mães acabam deixando a responsabilidade da educação para o professor dentro da sala de aula, não sendo É. responsabilidade dele, né? Essa foi a sedução do capitalismo, né? Todos, cada um Sim, vão trabalhar bastante, deixa os filhos com a gente, né? exatamente, Não dá exatamente. para deixar, né? Não, não dá. E não dá para nós, como professores, nos omitirmos a isso também, não é Também. verdade? É Tá bem, não tem responsabilidade de como. todo mundo. É de todo mundo. Eu, Então, esse caminho é um caminho muito interessante, inclusive, porque a gente tem no ensino médio uma grande discussão de evasão escolar e uma sim. grande oportunidade de, inclusive, de orientar e de fortalecer esse difícil momento da vida, da etapa da vida humana, né? Sim, sim. Então, eu tenho trabalhado muito nas palestras, enfim, nos cursos que eu tenho dado. Hoje foi muito gostoso. Eu falei justamente sobre isso num curso hoje, antes de entrar na sua live, para a Rede Municipal de Educação de Pindamonhangaba. A neurociência como ferramenta para eu conseguir gerir as minhas emoções e ajudar com que os meus alunos cuidem das emoções deles. Então, a gente trabalhou e discutiu muito essa questão da importância e do papel que hoje nós temos de promover uma educação que seja uma educação humanizada, né? E mais do que isso, que eu seja um educador, um docente humanizado promovendo muito mais. Tem até uma frase do Rousseau que eu não vou saber ela de cor aqui, mas vou tentar falar mais ou menos o que ela diz. Que eu não estou preparado para formar, por exemplo, doutores, militares, enfim, ele dá uma classificação de N profissões que existem. Mais do que ver o meu aluno como um médico, um dentista, um engenheiro, um historiador, seja lá o que for, eu quero formar homens. A minha função é de formar homens. E eu acho que é bem isso, né? Eu acho que é bem essa possibilidade que nós temos de formar cidadãos que sejam cidadãos extremamente conscientes e que nós, talvez, da nossa geração, a gente não vai conseguir promover grandes mudanças mais. Mas a gente pode, de uma forma indireta, formar esses cidadãos que farão um mundo melhor, que farão um Brasil melhor, que farão, que serão pessoas mais conscientes e E não tão tapadas, né, na visão. esse Rousseau é o Jean-Jacques Jean-Jacques Rousseau. Rousseau. Aquele lá de lá, tá. É que ele é um contratualista, né? É, Enfim, ele a base dele de discutir. Eu preciso falar isso, Fernandinho. Isso é fala. uma É que informação você vem com uns termos importante. tão bonitos também, ele é contratualista. Eu fico aqui até babando com os termos que você usa. A questão do contratualista são pessoas cientistas sociais que se voltaram a discutir qual era o contrato social que as sociedades fizeram para a construção de um Estado, de um órgão que regesse a organização social delas. Uhum. Né? A gente tem dois contratualistas na história bem importantes e que regem grande parte da grande maioria das constituições do Ocidente. Vamos falar do Ocidente. Sim. Né? Um deles é John Locke e o outro é Jean-Jacques Rousseau.
né? Uhum. John Locke é um contratualista que diz que os selvagens, a concepção dos europeus, né? Ou os ancestrais, como seria a palavra correta no século XXI, né? Quer dizer, os povos ancestrais, eles precisavam do Estado ou criaram o Estado para poder garantir o direito à propriedade privada. Então, eu fui lá, catei um monte de maçã, botei aqui no meu canto, aí veio uma outra pessoa que não foi, catou, não foi catar, estava aqui só do lado passeando, pegou a minha maçã e levou e não fez nada. Então, Uhum. para John Locke, nós construímos o Estado para garantir a propriedade privada. Para Jean-Jacques Rousseau, a ideia do bom selvagem. Então, a gente constrói a sociedade e a sociedade do bem-estar, porque a sociedade tem a capacidade, na verdade, de deseducar o ser humano. Então, para Jean-Jacques Rousseau, nós somos um bom selvagem. Para John Locke, nós somos um mau selvagem. São duas Entendi. concepções diferentes. Diferentes. E John Locke, ele acaba influenciando a construção da sociedade americana e da Inglaterra também. E é por isso que justifica-se ou explica-se a ideia de a arma. Todo mundo tem uma arma, porque existe o direito à propriedade e a legítima defesa do direito. Já as sociedades que têm uma Constituição cujo Estado é responsável pela saúde e pela educação, como França, Espanha, Portugal, elas têm como base a leitura de que nós somos bons selvagens e, portanto, a sociedade precisa oferecer boa educação e boas estruturas para não deixar o ser humano se perder dentro Sim. disso. Então, quando você falou de Rousseau, eu achei que era Aham. uma importante Claro. concepção a dar. Você acredita que falta quase 10 minutos? Meu Deus, passou rápido. O papo Demais. tá bom, então. E a gente nem É a chegou na saudade, que vida eu tô com adulta. saudade de você também, porque faz tempo que a gente não se vê, hein? Faz tempo, meu Deus. Foi em Faz tempo que eu Salvador a não. última vez que a gente se viu? Eu acho que sim. Eu acho que foi. Nossa Nossa, Senhora, gente. Faz que muito horror. tempo. Foi o ano passado. Foi em dezembro, né? A gente nem imaginava que a gente ia festejar Feliz Ano Novo e ia acontecer isso. E essa loucura toda. Senão a gente nem desejava Feliz Ano Novo, Verdade, gente. verdade. A gente já tinha... Alguma coisa de errado a gente fez nessa passagem de ano, entendeu? Eu vou começar outra, sim, em julho, porque eu quero chegar na vida adulta. É que eu preciso, Fernandinho, eu já tinha deixado ele preparado se a gente precisasse esticar, e eu quero convidá-los. Mas é que eu aprendi que a pergunta não passa para outra live, Fernandinho. Aqui fica na caixinha, então eu preciso abrir ela agora. Abra a caixinha. Eu espero que seja uma pergunta. Que Vou medo abrir da caixinha. Nossa, tem várias! Peraí. Sério? Pra mim não aparece, não. Não, só aparece para mim. É do Achei que Wagner. aparecesse pra mim. Ah, agora apareceu. Existem pessoas que dizem acreditar em algo, mas ao falar está estampado que não acreditam. Lá no fundo elas, aí pra mim não aparece mais. Wagner, você pode completar. Eu acho que lá no fundo elas acreditam. Deve ser. Deve ser. Tipo, aí pode ter várias explicações, né? Eu acho que eu nem estudei a neurociência, mas pode ter ego, alter ego, pode ser sociopata, psicopata. Isso é uma coisa, verdade, é muito complexo. É uma coisa que é interessante a gente ressaltar e a gente colocar, é que, na verdade, fica muito difícil, às vezes, a gente falar assim. Eu sempre falo que dentro da neurociência, da musicoterapia, que a gente depois vai falar um pouquinho sobre música também, a gente não pode passar receita de bolo, né? Porque as coisas são muito individuais. Então, como eu estava falando da questão desses marcadores somáticos, existem muitos elementos que acabam formando, e não só isso, além desses marcadores somáticos, nós temos a questão do desenvolvimento cerebral em si. Se temos um desenvolvimento adequado, que nós chamamos a pessoa de neurotípica, ou se temos um desenvolvimento menor ou maior, enfim, algum déficit nesse desenvolvimento, que nós aí chamamos uma pessoa que não é neurotípica, né? Então isso é muito importante a gente considerar, porque também existem momentos em que há transições.
Eu posso ser neurotípico, porém, eu tenho períodos em que eu tenho hipoativações de determinadas áreas ou hiperativações de determinadas áreas, e isso faz com que eu tenha comportamentos que se pareçam com algum transtorno de personalidade, por exemplo, como o Wagner estava dizendo aí, né? Então a gente precisa ficar muito atento e poder analisar e avaliar muito bem cada uma das situações que a gente conversa, porque não dá, por exemplo, para eu falar, poxa, eu vou traçar um tratamento, vou fazer uma reabilitação cognitiva com você. Então faça isso, isso e isso que vai dar certo. De repente, para você não funciona isso, não é? Porque a sua resposta, a sua individualidade é diferente da minha, que tem uma resposta positiva para isso, e a sua, a gente pode citar isso muito facilmente com relação à emoção. O estímulo que de repente eu ofereço para você desperta em você uma emoção que às vezes o mesmo estímulo em mim vai despertar uma emoção diferente, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado e avaliar muito essas questões, porque são muitos elementos envolvidos. São muitos elementos que se comunicam e que muitas vezes não estão trabalhando de uma forma efetiva, ou no caso da psicopatia, igual você falou, nós temos um hipodesenvolvimento de determinadas áreas. Então essa área de culpa, de empatia, que fica nesse meu lobo frontal, né? Mais especificamente chamado de córtex pré-frontal ventrolateral, essa área específica, eu tenho um hipodesenvolvimento dela. Consequentemente, se eu tenho um hipodesenvolvimento, eu não tenho uma relação de me colocar no seu lugar. Uma relação de ter pena. Tá, vamos lá. O hipodesenvolvimento, eu sempre gosto de traduzir, é quando tem um desenvolvimento fraco, ruim, baixo. Isso, menor do que o normal. Isso, porque eu sempre gosto de descomplicar, porque às vezes a gente vai falando os termos e tal. Claro. Então, quando eu tenho um desenvolvimento menor, na verdade, eu posso desenvolver uma psicopatia. É isso que você está querendo dizer. Dependendo da área cerebral que for atingida, sim. Tá? A gente tem que estar atento com a área. Assim como a hipoativação, quando eu falo em hipoativação, significa o quê? Que eu tenho um menor fluxo sanguíneo circulando naquela área. Consequentemente, se eu tenho menos sangue, eu tenho menos glicose, menos oxigenação, e automaticamente fica mais difícil daquela área trabalhar. Não é? Tá. Então, isso é uma hipoativação também, que não necessariamente possa estar ligada com um hipodesenvolvimento. Pode ser que a pessoa tenha um desenvolvimento normal, porém, em algum período da vida, ela tenha uma hipoativação daquela área, que às vezes causa características e sintomas parecidos do que uma pessoa com um hipodesenvolvimento. Tá. Como temos um mundo que parece que essa área frontal e esse hipodesenvolvimento parece que foi grande, porque ninguém tem mais empatia com quase ninguém, temos essa sensação agora. A boa notícia é, né? Podemos desenvolver isso? Claro, claro. Quando nós temos um hipodesenvolvimento, fica um pouco mais complicado e às vezes há necessidade de uma intervenção medicamentosa, de se entrar com um remédio, com uma medicação para poder compensar aquele desenvolvimento. Mas quando nós temos uma hipoativação, sem dúvida nenhuma, há a possibilidade de nós revertermos essa hipoativação, que é um exemplo claro que acontece, por exemplo, na procrastinação, né? E geralmente tem alguns momentos da vida que a gente procrastina. Eu, pelo menos, em alguns momentos da minha vida, eu já procrastinei. Fiquei sabendo que tinha milhões de coisas para fazer, mas parado sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, né? Que direção tomar. E aí depois vem gerando uma ansiedade, isso. E é terrível, porque você vai acumulando as suas tarefas e a ansiedade vem no sentido de você não conseguir realizar aquilo naquele curto espaço de tempo que sobrou para você. A procrastinação, ela está diretamente ligada com um elemento cerebral nosso que se chama amígdala. Isso eu gosto de falar, porque muitas vezes a gente fala em amígdala, as pessoas pensam na garganta, né? Aqui na garganta, a gente tem as tonsilas palatinas, que nós chamamos popularmente de amígdala. Mas a amígdala cerebral é que desempenha esse papel fundamental. Na amígdala cerebral estão as nossas emoções mais profundas. E também estão os nossos traumas. Os traumas infantis todos estão localizados. Podia ser na garganta, né? Essa tal dessa amígdala que fica no cérebro. Isso é mais fácil tratar. Não, aí esses dias eu estava dando um curso, uma pessoa virou e falou: meu Deus, mas eu já tirei a minha amígdala e agora. Ai, meu Deus! Mas a gente tem que ver que a amígdala, ela serve tanto para as emoções boas quanto para as emoções ruins. Então, por isso que é importante que a gente fique atento
por essa situação. Porque se eu removo, por exemplo, minha vida, as minhas emoções boas vão lá para longe também, não é? Então, a procrastinação, o que que é? Geralmente você tem um processo inflamatório na amígdala que faz com que ela aumente de tamanho. Ela, num tamanho maior, faz com que ela projete as coisas que são ruins e que te impedem de alcançar o objetivo mais fortemente. Entendeu? E automaticamente você acaba procrastinando. Porque você começa a enxergar vários obstáculos para realizar aquele projeto ou aquele objetivo que você tenha. E há uma possibilidade de nós diminuirmos o tamanho dessa amígdala, diminuir no sentido assim, ela está aumentada, ela volta para o tamanho normal dela. Não confundir, não confundir procrastinação com depressão, não confundir Sim, são coisas procrastinação, diferentes. não confundir procrastinação com ócio criativo, não confundir procrastinação com outro ritmo biológico de produção. A gente está falando de um grande e excessivo comportamento de dolce far niente, de não dar conta de nada, tá certo? Porque hoje a gente precisa colocar essas complexidades para as pessoas. Não todo mundo vai achar que está procrastinando ou que todo mundo, sem fazer nada, está procrastinando, né? E aí a gente está falando de um elemento específico, mas é óbvio que existe uma ligação entre todos os elementos cerebrais. E mais do que isso, existe também uma questão química envolvida nisso. Por exemplo, na depressão, eu tenho índices muito baixos de serotonina. Eu preciso aumentar meus índices de serotonina, né? Na ansiedade, eu tenho índices baixos de dopamina. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar essa questão química também para a gente chegar num equilíbrio cerebral. E por isso que em grandes casos complexos a gente trabalha psicólogos juntos a psiquiatras. Psiquiatras administram as drogas e os psicólogos administram a mente, o cognitivo, o que é misterioso, é o lugar em que o indivíduo não percebe o social. E eu acho que o grande sucesso para a gente poder superar determinadas situações que nós vivemos é essa multidisciplinaridade mesmo. Claro, eu sou muito a favor disso, sou muito a favor disso. Né? A multi e a interdisciplinaridade é, para mim, o grande caminho de tudo. Inclusive, a concepção de que vivemos no mesmo planeta, a concepção de que estamos todos interligados, interdependentes, né? Então, que somos interdependentes. Então, é isso. A Vânia atrapalha a sua live. A live é isso, Cardoso? Eu estou atrapalhando a live dele? Desculpa. A live é dela, não é minha. Eu posso atrapalhar dela, ela não. Não, eu tento, na verdade, traduzir um pouco, posso estar atrapalhando. Peço desculpas se eu estou atrapalhando. Você está complementando. Então, vamos lá. O Wagner sempre me lembra o horário. O Fernando vai continuar, tá bom? Vamos. É que o Wagner é meu assistente. Eu vou encerrar agora, pedindo para vocês voltarem, e eu prometo que eu vou ficar muito caladinha e vou deixar o Fernando seguir. Imagina, continuar falando, eu estou adorando, porque eu estou aprendendo demais com você. Não, eu estou aprendendo mais com você hoje. Imagina. Mas eu vou, então, interromper um pouquinho antes para não cair, e aí eu peço vocês que voltem e a gente segue falando dessa área de dopamina, de procrastinação. E vamos entrar na música também, porque a gente precisa falar da música, hein? E vamos falar dos estímulos positivos e desse poder da música pela escuta, ouvindo, né? Como eu quero ir para esse lugar, tá? Perfeito. Então, volto já. Voltem então, já, tá bom? Eu espero todos vocês daqui a pouco. Até já. Beijo. Até, beijo, gente.